Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás. E esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Calafrios. Yuji mora numa vizinhança que seria como qualquer outra se não fosse por uma certa casa. Do seu quarto, ele consegue ver o quintal dessa casa em questão, que vive nas sombras por não ser alcançada pela luz do sol. Além disso, toda a construção é cercada por uma vegetação que cresce desenfreada e Yuji raramente vê pessoas andando por ali, com exceção de um médico que hora ou outra aparece entrando sempre pela porta dos fundos, o que deixa tudo ainda mais misterioso. Apesar de não saber de muita coisa, Yuji acredita que o médico entra na casa com certo sigilo por conta de Rina, uma garota 3 anos mais nova do que ele que parece ter uma doença grave. Sempre que o médico visita a casa, Yuji sabe que aquele vai ser um dia agitado, pois Rina grita desesperadamente nessas ocasiões. Mas ela também se mostra extremamente agitada em outras situações, mas nessas a coisa é um pouco mais estranha. Yuji já a ouviu diversas vezes gritando pela mãe dela e pedindo ajuda, dizendo que os insetos estavam indo até ela. A mãe dela sempre tenta acalmá-la dizendo que não tem inseto algum perto dela, mas Rina insiste em dizer que os insetos existem e que eles estão indo para cima dela aos montes. O único momento em que Yuji a vê com um pouco de paz acontece quando de vez em quando ele a pega olhando para o quintal de sua casa com um olhar vazio, mas assim que ela o nota, ela sempre lhe dá um sorriso e em seguida aponta para os arbustos dando risadas seguidas de nenhuma explicação. O estranho é que no braço de Rina existem inúmeros buracos profundos de diferentes tamanhos que percorrem todo o membro. Essa cena desconfortável inclusive trouxe para Yuji uma lembrança perdida em sua mente. Quando ele era criança, ele foi visitar seu avô que tinha falecido por conta de uma doença e ele acabou entrando no quarto onde ele estava sem esperar encontrar o corpo do seu avô, praticamente oco, tomado por buracos enormes. Buracos largos e pequenos que se espalhavam da cabeça aos pés. Buracos que lembravam o braço de Rina. A mãe de Rina a coloca para dentro assim que percebe que ela está na janela, e Yuji decide contar tudo para seu amigo Hideo, que acha estranho existir uma doença que deixa o corpo esburacado porque ele nunca ouviu falar de algo assim. Yuji também conta sobre o seu avô e diz que quando ele confrontou seus pais sobre isso, eles disseram que isso não aconteceu e que ele apenas imaginou tudo, mas Yuji estava certo do que viu. Hideo concorda com os pais de Yuji e diz que ele pode ter se enganado sobre o braço cheio de buracos da Rina porque ele só a viu de longe. Um dia, Hideo vai visitá-lo e encontra Yuji olhando para o quintal de seus vizinhos. Ele conta para Yuji que tinham comentado com sua mãe sobre o que eles tinham conversado sobre a Rina porque ela era enfermeira. A mãe dele disse que a conhecia por ter acompanhado o parto dela e que ela sabia de algo macabro envolvendo a Rina, algo que ela viu com os próprios olhos. Quando Rina nasceu, ela não respirava de forma alguma e os médicos não conseguiam explicar como ela ainda estava viva. 3 dias depois, pequenos furos começaram a aparecer no corpo dela e Rina, de alguma forma, conseguia respirar através deles. No entanto, ele diz para Yuji que sua mãe pode estar mentindo. Hideo olha para um estante de livros bem velhos e Yuji diz que todos eles eram de seu avô porque aquele era o antigo quarto dele, mas que ele não sabia do que se tratavam porque ele não tinha interesse nele e os deixou ali por puro comodismo. Hideo encontra entre os livros um diário que até então Yuji nem sabia da existência. Ele diz para Yuji que talvez eles poderiam encontrar alguma pista sobre a doença que fazia o corpo ficar cheio de buracos porque aquele diário pertencia ao avô de Yuji. Os dois se aproximam para ler e já nas primeiras páginas eles encontram um desenho estranho. Seguido da figura no papel, o avô de Yuji conta que recebeu a visita de Yonezu, um antigo amigo que ele não via por 30 anos desde que eles estiveram lado a lado no campo de batalha. Apesar do reencontro, não houve espaço para abraços e comemorações porque Yonezu estava estranho. Ele estava pálido e vestia um longo casaco que ele não tirou nem quando ele entrou dentro de casa. Yonezu mostrou para ele uma peça em pedra de jade que tinha uma cor verde bem profunda e que parecia imitar uma espécie de inseto em forma larval. A pedra em questão tinha sido encontrada durante a guerra no meio das montanhas de Java por Yoshimura, que tinha sido um amigo de ambos. A pedra foi parar nas mãos de Yonezu um tempo depois, quando por algum motivo ele a encontrou sendo vendida num antiquário. O avô de Yuji só não conseguia entender o motivo para seu amigo estar tão angustiado para se livrar daquele objeto. Ele contou para Yonezu que Yoshimura tinha morrido por conta de uma febre desconhecida e que quando ele esteve vivo, ele reclamou constantemente de estar sentindo calafrios.
Quando Yonezu ouviu dizer isso, ele ficou ainda mais pálido e foi embora correndo e deixando a peça de jade para trás. No dia seguinte, ele não conseguiu tirar os olhos da pedra e coisas estranhas começaram a acontecer. 8 dias depois, calafrios intensos começaram a percorrer seu corpo e nenhum médico conseguia dizer o que ele tinha ao certo. Em mais alguns dias, ele começou a sentir um frio terrível e diversos pontos pretos foram surgindo em sua pele. Um dia, sem ele ter solicitado, um médico apareceu em sua casa, lhe deu uma injeção e depois foi embora. Durante 3 dias, os pontos pretos foram aos poucos aumentando de tamanho, até se tornarem uma série de buracos que se espalhavam aleatoriamente em todo o seu corpo. E deles saiu uma estranha corrente de ar que era a causa dos calafrios. 17 dias desde que tudo começou, o avô de Yuji acordou sentindo uma coceira insuportável que ele pensava ser causada por algum inseto que tinha entrado por uma das centenas de orifícios em seu corpo. Ele conseguia senti-lo rastejando em suas costas e isso estava o deixando louco. No mês seguinte, ele começou a ter alucinações com enxames de insetos parecidos com a pedra de jade, insetos que entravam aos montes pelos buracos em seu corpo. Pouco a pouco, ele foi ficando mais debilitado e ele nem conseguia mais pensar que aquilo era uma doença, e sim, uma maldição causada pela pedra porque os buracos não paravam de aparecer. Com o resto de suas forças, ele apanhou a pedra e a jogou pela janela, onde ela acabou indo parar no quintal da vizinha, e ele apenas torceu para que a maldição não recaísse sobre eles. Yuji foi interrompido de ver o seu avô por conta de seu estado apavorante, e o médico misterioso que o avô de Yuji pensava que ele sabia alguma coisa sobre a pedra continuou a visitá-lo. Isso foi tudo que os dois conseguiram lendo o diário, e ali Yuji teve certeza do que ele viu quando criança e que Rina também tinha sido amaldiçoada. Ainda assim, Hideo disse que aquilo era difícil de acreditar, mas quando ele viu Rina aparecer na janela sorrindo e apontando para o quintal, ele foi embora dizendo que tinha sentido um calafrio e que ela era uma garota estranha. Quando Rina entra para sua casa, Yuji decide procurar pela pedra de jade no quintal dela para tentar salvá-la jogando a pedra para longe, mas ele não a encontra no meio daquela selvageria de plantas. De repente, ele ouve Rina abrindo a janela e logo em seguida, passos naquela vegetação indo em sua direção. Do meio das folhas sai o médico misterioso que por sorte não vê, mas assim que Rina olha para ele, ela começa a gritar e seus berros ecoam até o anoitecer. Yuji volta a ler o diário e ele começa a refletir se aquele médico é o mesmo que ele viu ao lado do corpo de seu avô. Ele fica se perguntando se ele de fato sabe de alguma coisa sobre a maldição ou se ele é apenas mais um que deseja a pedra para si. Alguns dias depois, ele reencontra Hideo que ele não via já tinha um tempo, e por algum motivo, ele estava usando um casaco mesmo não sendo inverno. Yuji conta que ele estava pensando em falar para a família da Rina sobre a maldição, mas Hideo encoraja que ele fique quieto sobre isso para a família dela não culpar o avô dele pelo estado de Rina. Yuji até pensa em considerar fazer isso, mas ele decide que o melhor é contar a verdade. Mas ele não tem oportunidade para fazer isso porque quando ele olha através de sua janela, ele vê Rina em seu quintal sem nenhum furo em seu corpo, o que o deixa completamente atônito sobre o que estava acontecendo. Naquela noite, uma forte tempestade acontece por conta de um tufão que estava passando pela região. O pai de Yuji ouve um barulho constante na janela e ele pede que Yuji vá dar uma olhada em seu quarto porque ele poderia ter se esquecido de fechá-la. Mas assim que Yuji arrasta a cortina para o lado, ele se depara com uma visão chocante. Um homem estava do lado de fora o encarando e seu corpo estava completamente tomado por buracos que o deformaram completamente. Yuji dá um grito de susto e pergunta quem ele é. Inesperadamente para ele, o homem era seu amigo Hideo. Ele diz que está com frio e depois ele quebra a janela com nada mais do que a pedra amaldiçoada de jade. Hideo conta que ele a encontrou no quintal de Rina porque ele foi para o local exato onde ela costumava apontar. O seu interesse pela pedra era unicamente por ela ser valiosa e não por acreditar na maldição. Ele a pegou no dia em que eles leram o diário, mas infelizmente para ele, a maldição era real. Quando os buracos começaram a se abrir em seu corpo, ele tentou várias vezes se livrar da pedra, mas suas tentativas eram frustradas por ele mesmo porque a pedra de alguma forma o mantinha preso a ela. Os pais de Yuji também se assustam com a visão daquele quase monstro na janela, e Hideo conta que ele tinha ido até ali porque ele estava fugindo do médico que ele acreditava não ser humano, e sim o emissário da maldição, porque ele sempre aparecia onde a pedra estava. O médico aparece e Hideo sai correndo levando a pedra com ele. O médico ignora Yuji e sua família e continua logo atrás dele caminhando calmamente na tempestade.
No dia seguinte, o corpo de Hideo foi encontrado à beira de um rio, mas o paradeiro da Pedra de Jade ficou desconhecido. Fim. Calafrios faz parte de uma coletânea de contos presentes no mangá de mesmo nome que traz as histórias que Junji Ito mais gostou de escrever ao longo de sua trajetória. Esse conto em questão pode não ser para a maioria das pessoas tão interessante assim, e particularmente para mim, mesmo gostando da falta de explicação em algumas das histórias, nessa eu gostaria de saber um pouco mais sobre o médico que acompanha a Pedra de Jade, porque eu vejo apenas como um elemento para trazer um mistério a mais, coisa que a pedra por si só já consegue fazer. Apesar disso, esse conto me pega num ponto crucial porque faço parte das pessoas que sentem essa angústia irracional ao ver diversos buracos ou qualquer outra coisa que tenha certos padrões irregulares. E sem nenhum exagero, digo que a descrição dos buracos, da coceira e dos insetos que entravam pelos orifícios fez meu corpo arrepiar e coçar a todo momento, e até mesmo evitei olhar para os personagens. Como eu disse, o conto pode não ser um dos melhores, mas para quem tem tripofobia, ele é um prato cheio para aquilo que as histórias de Ito mais carregam, que é a sensação de desconforto ao virar cada página. Mas até mesmo para quem não se sente afetado por isso, pode olhar para os personagens tomados de buracos e se sentir enojado graças ao traço de Ito. A inspiração para esse conto veio quando Junji Ito estava lendo a enciclopédia ilustrada de insetos e ele descobriu que eles possuíam orifícios na lateral do corpo chamados de espiráculos, que servem como vias respiratórias. Outra curiosidade é que o quintal cheio de plantas do conto foi inspirado no quintal de uma casa que havia ao lado da casa de seus pais. Junji Ito entrevistou o senhor que morava nessa casa para saber como funcionava o serviço militar de sua época e ele acabou descobrindo que esse vizinho tinha participado da Guerra do Pacífico. E assim, ele juntou todos esses elementos num desejo que ele já tinha, que era criar um conto sobre buracos aparecendo nos corpos das pessoas. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal e comentar o que achou do conto e se quer mais contos do Junji Ito narrados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.